Boa noite, gente. Hoje vamos ter uma live muito especial falando sobre um tema muito recorrente nas redes sociais, fake news. Vamos esperar a galera entrar. Boa noite a quem está chegando. Nossa convidada já está aqui. Eu vou colocá-la aqui na chamada. Cadê a Ju? Vamos ver. Vocês me escutam bem? O pessoal tá chegando. Tô esperando a Ju aceitar. Já convidei. Vamos aguardando. Olá! Oi, amiga! Oi, Tudo amiga! bem? Tudo Tá bem? me escutando bem? Tô, você me escuta? Sim, tá ótimo. Estamos combinando o cenário, a plantinha. Tá. Eu aprendi como é que as blogueiras fazem, e aí eu coloquei plantas atrás, passei um batom e coloquei um negócio na cabeça pra ficar bem blogueira pra participar desse evento. Ai, muito blogueira. Como é que você tá, amiga? Perguntar como é que as pessoas estão hoje em dia é até meio tenso, né? Você perguntar quem tá bem, porque quem é que tá bem, né, nesses momentos. A gente tá caminhando, né? Eu tô aqui na Baixada com os meus pais, né? Com a minha família, passando a quarentena. E um dia de cada vez, né? Fiquei mal com os acontecimentos da última semana, das últimas semanas, né? A gente fica Sim. com raiva por tudo que acontece, mas segue o baile, né? Pois é, amiga. Enquanto a gente tá fazendo essa live aqui na minha rua, tá rolando um jogo de futebol dos adultos, né? E aqui onde eu moro parece que só tem eu de quarentena. Eu e minha família e mais duas vizinhas. O resto da rua tá vivendo como se o mundo fosse acabar. Agora eu entendo aquelas pessoas do filme de Apocalipse Zumbi, que quando o mundo tá acabando, a pessoa vai fazer coisas aleatórias, né? Mas vamos lá, amiga. Hoje eu te convidei aqui pra gente falar uma live que é Tio, isso é fake. A Pois guerra de é, narrativas. pois é. Que é, vamos conversar sobre fake news, mamadeira de piroca, kit gay, terra plana, todas essas sandices que a gente encontra aí pela internet. Mas antes eu queria que você se apresentasse, né? Quem é Juliana Gonçalves? Juliana Gonçalves, jornalista, trabalho no Intercept Brasil, sou diretora de redes e sou repórter também. Estudo com a Ana lá no NEP. A gente faz o mestrado em Políticas Públicas e Direitos Humanos. E também faço parte do Minas da Baixada, que é um coletivo feminista interseccional aqui da Baixada Fluminense, né? E é isso, né? Estou aqui para falar sobre fake news. E quando a Ana me chamou para falar sobre esse assunto, eu lembrei logo do meu tio, que todo dia abastece o grupo da família com as correntes de fake news mais quentes do momento, né? E aí, quando a Ana mandou a arte, né, da live, eu mandei no grupo da família falando que eu ia participar de uma live em homenagem ao meu tio. Causando. Não, isso é típico, né? E engraçado que ultimamente no meu grupo da minha família as fake news deram uma quietada, né? Mas em 2018 começou, parece que. Porque as fake news elas não são de 2018, né? Nas Não. eleições de 2014 elas já estavam acontecendo, né? Só que não tão quanto 2018, né? Mas assim, Ju, o que seria fake news? Assim, fala. Eu sei que parece óbvio, mas quando a gente vive no mesmo planeta, que tem pessoas que são anti-vacina, acreditam que a Terra é plana, falar o óbvio se faz necessário, né? Mas vamos lá, Sim, bem um beabá. O que é fake news? na tradução literal, notícia falsa, né? São notícias falsas que surgem ou por interesses escusos atrás, né? Alguém que está tentando criar uma narrativa, ou por, sei lá, a gente não sabe a razão, mas a notícia falsa surge e ela é disseminada e se espalha porque, principalmente na internet, né? A fake news ela não é uma coisa de agora, né? É uma coisa. Uhum. As velhas fofocas de antigamente, a gente pode dizer que é fake Fofocorre. news, né? Mas o que acontece com a internet é que muitas das vezes uma chamada no Facebook, no Twitter, a pessoa só lê a chamada e o título e pronto, aquilo é a verdade. Ela não entra na Sim. matéria para ler. Né? E como ela não entra na matéria para ler, ela começa a disseminar aquela informação como se aquela informação fosse absoluta. Um ponto.
O outro ponto é que a gente tem aí a construção dessas correntes no WhatsApp, que a gente não sabe muito bem como surgem, ou sabemos, existem suspeitas, mas algumas a gente tem suspeita, né? Nem todas. Então, assim, a gente tem essa guerra de narrativas mesmo criada por conta dessas notícias falsas e desse hábito que as pessoas têm de só ler e não clicar no link, só ler o título, né? O mesmo acontece no WhatsApp, né? E que também tem uma outra questão que é em relação às operadoras de celular, né? Porque muita gente só tem crédito para abrir o WhatsApp, não tem para abrir a notícia, né? Então a pessoa recebe aquela corrente ali, tem um link, mas ela não vai clicar no link, ela só vai ler a corrente e vai começar a passar. Tanto que o WhatsApp teve que tomar, né, algumas medidas, e agora a gente só consegue compartilhar para 5 pessoas, e ele avisa quando o link é muito compartilhado, né? Por conta de vários problemas que aconteceram por conta de fake news, que também toda a influência que ela passou a ter no nosso cenário político, né? A gente tem um presidente eleito por conta de correntes de WhatsApp, né? E a gente está passando por um momento, né, de pandemia e, né, coronavírus, em que inúmeras informações falsas estão correndo no WhatsApp, como uma que foi até comentada no Twitter na semana passada, que é a galera que está tomando remédio de piolho, porque disseram que o remédio de piolho previne a Covid. Que isso, gente? Aqueles escabinhos da vida? Uns que são comprimidos, né? Não são os remédios que te passam na cabeça, mas são os que são comprimidos. Então as pessoas estão tomando esse remédio porque elas receberam uma corrente no Zap, né? E estão reproduzindo aquilo ali, né? Mas, enfim, a discussão da fake news, a gente está sentindo os efeitos agora, mas ela vem bem aí antiga, né? E vem influenciando, né, o nosso cenário político diretamente, né? Desde o impeachment da Dilma, né? Eleição de 2014, época do Temer, né? Na época do Temer eu fiz uma matéria que eu passei uns 3 dias num grupo de caminhoneiros. Foi na época da greve dos caminhoneiros. E era cada coisa que chegava, inacreditável. Chegou um áudio de Jesus, cara. Abençoado. Esse grupo está abençoado. Blindado. Eu acho que a primeira fake news que eu já escutei na minha vida, quem é do Rio de Janeiro e quem é criança do subúrbio ou da Baixada deve conhecer, que é a Kombi. A Kombi que pega a criancinha. A Kombi que pega a criancinha. Era o típico, assim. E eu nunca vi essa Kombi. Ou então a loura do banheiro. Eu acho que a loura do banheiro foi a primeira fake news, assim, que era disseminada na escola. Você falava assim, gente, eu vi a loura do banheiro. Acabou a escola. A loura do banheiro eu acho que é mais uma história de terror, mas pensando na Kombi que pega a criancinha, que era até o nome de uma banda de hardcore, né, da galera da antiga do rock, vai lembrar. A Kombi que pega a criancinha, realmente acho que foi a primeira fake news fora da internet que a gente viveu no subúrbio e Baixada, né? Não, só quem viveu sabe. Eu lembro que até a minha avó tinha medo. A minha avó não deixava eu brincar na rua. E quando ela ficava, nem no quintal, assim, ela ficava me vigiando. Ela falava, não, porque a Kombi vai vir e vai te levar embora. E as mães da rua toda na época, todo mundo ficou assim, né? Eu lembro até que teve uma outra questão da fake news também, que aquele filme, há um tempinho atrás, que era Charlie, um filme de terror. Do bueiro, né? Que saía um palhaço. Não, esse é o It. É o It, mas era um filme de terror que as pessoas ficavam chamando Charlie. E aí, só que isso começou a ser disseminado como se estivesse realmente acontecendo, mas era tipo uma propaganda do filme. E teve uma escola, acho que no Nordeste, que todo mundo entrou em ataque de histeria coletiva por causa disso. Que falaram que o Charlie estava ali, todo mundo ficou em pânico, gente passando mal, né? E para terminar já a minha fala, outra fake news foi o show falso do Patati e Patatá, que gerou vários memes pra internet. Falsa dupla Patati e Patatá, um clássico da internet. Sim, assim, gente, eu tô contando essas coisas engraçadas porque hoje o dia não tá fácil. A semana não está fácil. O mês não está fácil, o ano não está fácil.
Tem uns 3 anos que não está fácil, na verdade. E eu sei que eu e Ju, a gente está hoje o tempo todo ligadas, que a gente trabalha com redes sociais, né? Nas notícias do que estão acontecendo, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, né? Então, assim, para a gente descontrair um pouco, né, esse rolê, porque é pesado. Mas uma questão que você me falou que me chama bastante atenção é duas coisas. O primeiro, o Facebook, né? Essa questão dele divulgar, você coloca o link e a pessoa só lê a chamada, isso também não tem um pouco a ver também com, não culpa do Facebook, que eu não tenho como culpar, mas não tem um pouco a ver com o Facebook de não disponibilizar, de repente, uma outra interface de leitura para as pessoas? Então, e também pode falar, depois eu respondo. Eu ia mudar outra, tá? Era do WhatsApp também, porque tá tendo esse debate hoje em dia, depois dessas eleições do Bolsonaro, né? Como é que a gente vai controlar uma meio que rede social, mas é privada, né? Tanto que agora o WhatsApp, ele tá até com propaganda no YouTube, a primeira vez que eu vi, falando assim, o que fica entre você e seus amigos é entre você e seus amigos, querendo se isentar, que eles não olham o que a gente fala. Há línguas por aí que falam que sim, né? Mas aqui a gente não pode afirmar nada. Mas assim, Oiabim, Polícia Federal, são coisas que eu vi no Twitter, tá? Eu não estou falando nada. Não é a Ana Claudino, nem Juliana Gonçalves que soltaram essa informação. E como é que a gente faz assim, Ju? Porque como é que a gente vai lidar com uma rede privada de informação, que as coisas ficam ali rolando a gente, de forma orgânica? Não tem como a gente controlar. Por mais que o WhatsApp tenha já essa informação, né, que a pessoa o link já foi compartilhado muitas vezes, a gente não tem como ter controle do que as pessoas estão colocando ali. Aí a gente fica meio que nessa guerra. É complicado, mas o Facebook, ele tem criado, né, algumas ferramentas, né, para tentar blindar o usuário, né, e informar quando existe uma notícia falsa, né? Existe um banco de checadores, né, desde a eleição de 2018, anterior à eleição, que verifica se as notícias são falsas ou não, né? E daí o Facebook passou a colocar um aviso de que a notícia é falsa, né? E tem uma outra questão que está começando a ser implantada, algumas páginas já têm, né? A gente no Intercept está também passando a trabalhar com isso, que é uma interface do Facebook que ele permite que você leia a matéria dentro do Facebook, sem precisar acessar o link, né? Que é ruim para o site que não vai ter o view, mas a pessoa vai conseguir ler ali sem precisar sair da plataforma, porque, de modo geral, quando precisa sair da plataforma, as pessoas deixam de clicar. Né? Tem alguns pacotes de internet que, da mesma forma que a pessoa só tem acesso ao WhatsApp, ela tem acesso ao Facebook também e o WhatsApp, e não consegue ler as matérias fora das plataformas, né? Então, o ideal para a gente, né? O ideal para quem quer espalhar fake news, né? Fazer a festa. A pessoa não vai clicar ali para sair e ir ler em outro lugar, né? Ela vai ler só o título, coloca qualquer coisa ali e não vai procurar, né? Então, é complicado para lidar, porque existe uma guerra mesmo de narrativas, né? E pessoas que estão tentando se aproveitar das fake news. E, assim, o que pode ser feito, né? O Twitter também agora está monitorando mais quais são os perfis que são de robôs, né? As redes tentam monitorar isso, mas não é 100%. E eu estava até lendo uma matéria antes da gente entrar aqui, que saiu hoje na Pública, com a Cristina, que é checadora, né? Eu esqueci o sobrenome dela agora. E ela falando que a gente tem cerca de 50 profissionais que fazem checagem no Brasil. Então, assim, é pouca gente para dar conta da carga altíssima, né, que se espalha pelo Facebook. Eu tô ouvindo o eco, Ana. Você tá... Melhorou? Melhorou. Eu acho que eu tava batendo sem querer com a caneta aqui. Melhorou? Passou o eco? Passou. Então era a minha caneta. E fica muito essa questão, né? Porque
tá cada vez mais tão evoluído que os bots, né? Que eu lembro que em 2018, na época das eleições, eu fiz um vídeo pro meu canal no YouTube, dando dica para as pessoas sobre o ato do Ele Não. Foi o primeiro ato do Ele Não. E aí, era dicas de segurança para ato, né? E no YouTube eu coloquei, né, as tags, as palavras-chave, Ele Não, tudo ligado naquela época. E eu tive que desativar os comentários, porque eu recebi ataque de bot. Era tanto bot chegando o tempo todo, eu tive que desativar os comentários, né? E tá cada vez mais sofisticado, a ponto da gente, às vezes, duvidar se é um bot ou não, né? Porque eu lembro que, por exemplo, na minha época de Orkut, era muito fácil você saber quando o perfil era falso ou não, né? Assim, hoje em dia tá muito mais difícil. Eu tava vendo outro dia também, eu vou desativar o comentário porque falaram que tá tampando a Juliana. Daqui a pouco eu ativo de novo, gente. Sim, senhora. Pronto, a Juliana tá aí pra vocês. Pronto. Eu tava lendo também uma questão que é desses vídeos falsos que eles fazem agora, né? Porque o negócio evoluiu tanto que eles fazem vídeos e colocam nosso rosto lá. Tem um clássico que é um discurso do Obama, que na verdade não foi uma coisa ruim, porque foi um discurso que não tava falando nenhum tipo de merda, mas não era Obama, né? Pegaram a cara do Obama e colaram ali, ficou perfeito. Né? É uma coisa completamente, bem sofisticado. E falando de sofisticação, né, a gente teve na semana passada o inquérito das CPIs, né, a operação do inquérito das CPI, da CPI das fake... Não, são várias coisas ao mesmo tempo, porque embolei agora. Tem a CPI da fake news que está rodando desde o ano passado, tem um inquérito que está correndo e que são coisas paralelas. E esse inquérito gerou a operação que teve na semana passada, que chegou aí no velho da van, no dono da Smart Fit, na Sara Inverno, nessa galera toda, e está desmantelando aí o gabinete do ódio, que é uma coisa extremamente sofisticada, porque ele pega nas sutilezas, né? São coisas sutis e, enfim, eles criam toda essa narrativa e todo... Tem pessoas, né? São o exército do ódio. E tem robôs que trabalham, né? Para disseminar, disparar essas notícias no Twitter, criar aquelas tags que você pensa, essa tag só pode ser feita por robô, que aparece no Twitter, né? Sim. E são perfis que você vê que nitidamente, assim, foi criado, sei lá, 2 meses atrás, né? Na eleição foi uma chuva de robô, né? Eu até vejo, assim, sempre que eu posto alguma coisa no Twitter, aparece robô. Eu olho assim, tem robô, não vou nem discutir, deixa aí. Normalmente é alguém com usuário de avatar de anime ou santa, alguma santa assim, ou a bandeira do Brasil chorando sangue às vezes. Esses são os clássicos, né? Mas também tem os robôs agora que colocam fotos de senhorinhas, né? Uma coisa mais... Caraca! Porque a coisa foi se sofisticando, né? Nessa questão da eleição, né? Antes de 2014, na eleição municipal anterior, isso foi na eleição municipal anterior a 2014, 2012, já existia uma rede de robôs, né, que na verdade não espalhavam, e aí não era bem a lógica da fake news, né? Porque eles trabalhavam para... Caiu o meu fone. Esses robôs atuavam para criar uma imagem para o candidato, né? Então tinha uma pessoa que geria vários perfis para poder distribuir conteúdo sobre esse candidato. A coisa foi se sofisticando, né? Em 2014 já ganhou um impulso maior e começou a ter outras conotações, né? A internet trabalhando para o discurso político, né? A primeira campanha, a internet chega na campanha política, acho que foi a campanha do Obama, que foi uma campanha vitoriosa por conta da internet. E aí depois ela passou a ser usada, né, de forma para desvirtuar as informações e trabalhar para os candidatos, mas através das fake news. Que a gente viu o ápice, né, acontecer na última eleição. Isso foi na primeira eleição do Obama ou na segunda deles? Na primeira eleição, na primeira eleição do Obama, a primeira eleição do Obama é um marco de campanha eleitoral na internet. Porque o Obama não teve, ele não tinha
grana, não era um candidato com muita grana, e ele explorou bem, né, muita grana. Mas ele explorou bem o uso da internet, de campanha de arrecadação na internet, então ele é um marco para a campanha eleitoral e passou a ser, depois da campanha dele, passou, né, a ser referência, né, a campanha eleitoral na internet. E aí, quando foram passando, né, foi passando os anos, as coisas foram se sofisticando, chegou um cara chamado Steve Bannon, que patrocina candidatos de direita, extrema-direita, mundo afora, e é responsável aí pela eleição tanto do Trump quanto do Bolsonaro aqui no Brasil. Ele tem uma atuação bem direcionada, né? O Eduardo Bolsonaro é a pessoa de contato com o Steve Bannon. Então, você vê que tudo que rolou na eleição americana rolou aqui também, né? Assim, dentro das suas proporcionalidades, de forma diferente, mas eram praticamente o mesmo roteiro. E aí tem todo esse discurso, tem uma lógica de fake news criada, que aí a gente viu a mamadeira de piroca, o clássico é a mamadeira de piroca, né? Mas a gente teve várias outras fake news bizarras, plural de fake news. Fake news? Fake news? Como é que fala? Eu não sei, fake news. Pra mim, fake news. Várias falsidades, sei lá, tipo, vários caô. Se foi aqui no Rio, é tipo assim, porra, vários caô estão chegando aí. Vários caô. E essa questão que você falou que é da Cambridge Analytica, né, que é desse cara que você falou, né. Eu fico pensando muito nisso, assim, como é que a gente vai disputar, né, quando a gente sabe que já saiu, tem estudos sobre isso, depois eu posso mandar para vocês, quando a gente tem grandes empresas multinacionais, né, aliadas a essas políticas que vão, assim, pegar e vão deixar rolar, porque o Facebook está muito associado a Cambridge Analytica, né, com essa questão dos algoritmos, de pegar as notícias e jogar para as pessoas, né. Eu fico pensando muito nisso, porque às vezes parece que a gente está num filme distópico, sabe, assim, futurista, tipo o Exterminador do Futuro, saca? Uma coisa assim. Então, o combate às fake news não tem outra forma a não ser através da informação de qualidade, a informação verificada e de um trabalho de educação, né, que é de realmente educar as pessoas a procurarem se informar antes de sair compartilhando, né, antes de sair encaminhando no Zap e aí falar, sei lá, com meu tio não funciona nem assim, né? Tem que falar que é crime. Para de compartilhar. Só assim eu sei como é isso. Mas é um trabalho que vai ser... É um trabalho quase que de formiguinha diante dessas grandes corporações e dessa grande esquema de fake news que a gente tem, né? E aí a gente tem um outro problema, porque para a gente garantir informação de qualidade, né, a gente precisa de jornalismo. E o que a galera da fake news faz? Ela distorce a imagem do jornalista e da imprensa. A gente tem um presidente que tem um embate direto com jornalistas, né? Inclusive agora os jornalistas se retiraram da cobertura da Alvorada por conta de ataques dos grupos bolsonaristas ali, né, na porta e tal. Então, as pessoas que acreditam em fake news não acreditam na imprensa, não acreditam na instituição jornalismo. E aí cria-se um problema, né? A gente fica meio sem saber o que fazer. Mas o caminho é realmente buscar informação, criar uma forma de linguagem que se aproxime, talvez, não trabalhar na linguagem da fake news, mas criar uma linguagem mais simples, que se aproxime com o leitor, de repente, né, para tentar resgatar realmente a relação leitor e jornalista. Não, eu lembro que eu tive muito contato com fake news em 2018, nas eleições, eu acho que boa parte das pessoas também. Meu avô tem uma amiga, que é uma senhorinha, né, tipo, que votou no Bolsonaro porque já, de tanto ser manipulada pelas grandes corporações midiáticas e toda aquela propaganda antipetista que
as corporações faziam, né? Ela foi votar no Bolsonaro achando que fosse mudar alguma coisa, né? Não porque ela era uma fascista, racista, doida. E aí, na época das eleições, era muito difícil mesmo você mostrando dados e pesquisas, você dialogar com ela e falar para ela, olha, fulano, isso aqui é fake. E ela não acreditava, tipo, era muito difícil dialogar. Então, acredito que muitas pessoas também passam por isso, né? Porque a gente vem já de uma queimação de imagem total, de política, que as pessoas falam que todo político é igual, não adianta botar que todo político é igual. E agora a gente está tendo uma época de ser anti-ciência, né? Tipo, as pessoas, quase que uma coisa medieval, assim, sabe? As pessoas estão sendo anti-ciência e estão buscando, no caso do Covid, né? Buscando caminhos alternativos que são pura mentira para curar o Covid. E quando a gente também tem um presidente que pede para a SECOM adulterar a bula de um remédio para empurrar para as pessoas mais pobres. Olha como que isso é muito bizarro, cara, muito perigoso. Mas a gente tem um outro cenário acontecendo agora na pandemia, né? Ao mesmo tempo que as pessoas estão recebendo e compartilhando fake news, né, no WhatsApp, aumentou o consumo do jornalismo tradicional. Porque as pessoas estão buscando informação em relação ao coronavírus, né? Tanto que os dados de consumo do YouTube também, de informação, né? A maioria dos vídeos vistos nesse período são vídeos relacionados à notícia. Então, a gente está tendo uma virada aí por conta de buscas de informação por conta da pandemia do coronavírus. Mas você falando agora, eu lembrei de uma fake news que na verdade não era uma notícia falsa, né? Mas adulteraram um tweet do Marcelo Freixo na eleição de 2016. E existia um perfil falso dele. E era muito parecido com o perfil verdadeiro, era só um L que tinha ali no meio. E alguém publicavam lá e soltavam nos grupos de bairro, né? As pessoas já tinham um estigma em relação à imagem dele de Zona Sul, e a coisa se espalhava. Né? Você falando agora, eu não lembro o que foi, mas eu lembrei dessa situação, né? Que foi uma coisa que se repetiu, isso foi porque você estava falando da eleição de 2018. Uma coisa que se repetiu na eleição de 2018, né? E que basicamente os candidatos tinham que trabalhar metade do seu dia desmentindo o que estava rodando nas redes sobre eles, né? E você me falou isso, eu me lembrei de duas situações. Eu estava assistindo uma live do Marcelo Freixo com o Fábio Porchat, e ele fala também dessa questão da eleição de 2016, que logo assim que ele ganhou o primeiro turno, né, como candidato a prefeito do Rio, e estava indo para o segundo turno disputar com Crivella, fizeram um áudio, pegaram um áudio dele, né, como se fosse ele falando, e ele falando alguma coisa contra os taxistas, e soltaram nesses grupos aí de taxistas, né. Ele falou que foi tão assim, bem bolado, que os taxistas que conheciam ele, que eram do bairro dele, ficaram com raiva dele. E foi assim que ele descobriu porque estavam vazando o áudio dele. E depois usaram a mesma pessoa para fazer um outro áudio sobre os professores, alguma coisa assim que ia botar, tipo, kit gay, alguma coisa ligada à ideologia de gênero, que tanto eles falam, né? Que, enfim, como se existisse uma ideologia de gênero. E o outro caso também foi com a Manuela Ávila, né? Que pegaram uma foto dela, colocaram ela toda tatuada com uma camisa escrita Jesus é travesti e começaram a espalhar por aí. Eu lembro dessa da Manuela porque era muito mal feita. Era uma montagem muito mal feita, que você olha e pensa, como é que alguém cai numa coisa dessa, assim, porque era grotesco que era montagem. Só que as pessoas estavam realmente acreditando, não sei como, eu não consigo explicar. Porque não é uma questão de conexão, que não consegue verificar no Google, porque só tem crédito para ver o WhatsApp, eu não sei. Aí vai além. Eu ia falar que é uma questão geracional, mas eu tenho conhecidas que têm assim, a nossa idade, ou são um pouco mais novas que a gente, que são dessa geração final dos anos 90, início dos anos 2000, que já cresceram com internet, que estão acreditando em fake news até hoje. Tipo, tem uma menina que eu conheço que ela acha que a China
tá fazendo máscaras com marca da besta para passar o coronavírus pro resto do mundo, que é todo um plano de dominação mundial, porque querem acabar com os evangélicos. Aí tu fica, amada, o que tá acontecendo? Como é que alguém acredita nisso? Amada, a única coisa que eu vou falar pra você é amada. Porque é muito assim, é uma coisa tão surreal, porque quando é uma senhorinha, quando é seu tio, pessoas de mais idade, a gente até entende, assim, porque às vezes a pessoa não sabe mexer na internet. Eu lembro que quando eu comecei a usar a minha internet, a minha avó falava assim, tem que tomar cuidado na internet, porque pode ter um bandido te assaltar. Eu ficava meio que assim, como se a internet fosse igual à rua, né? Mas quando são pessoas novas que estão ali acreditando... A internet é pior que a rua. Com certeza. Porque podem colocar sua cara em um vídeo aleatório e você fazendo uma coisa. Mas agora, falando sério, essas questões da reconhecimento facial, que o Facebook já usa, as redes sociais usam, e essa questão agora de fazer esses vídeos, né, que estão botando as pessoas, isso é muito perigoso quando a gente pensa em termos de vigilância, a sociedade de vigilância que a gente vive, em termos de manifestação, em termos do racismo, sabe? Porque teve aquele caso da Babi Querino, né, que pegaram um vídeo que claramente não era ela e falaram que foi ela, e a garota ficou presa por um bom tempo até provarem a inocência dela, sabe? Sim, o caso da Babi Querino, eu acredito que tenha mais relação com racismo do que com qualquer outra coisa, sabe? Porque a pessoa que depois falou depois que era por conta do cabelo, enfim, que o cabelo parecia com a pessoa. Então, acho que é um caso exclusivo aí de racismo mesmo, sabe? E ela tinha como comprovar que ela estava... para quem não sabe, a Babi Querino ficou presa quase 2 anos por conta de um assalto, né, um latrocínio. Não, tô confundindo os casos. A Babi foi por assalto a carro. Isso. E ela ficou presa nesse período, mesmo tendo como provar que ela não estava na cidade de São Paulo no dia do roubo. Ela estava no Guarujá fazendo um trabalho como modelo, tinha fotos no Instagram e tudo, mas tinha um vídeo, como a Ana falou, que apareceu no Cidade Alerta, que ela aparece, que na verdade era um caso que o irmão dela estava envolvido, e ela acabou, né, sendo presa e foi absolvida agora dia 13 de maio. Né? Então aí eu acho que na verdade nem foi fake news nesse caso específico, né? Sim. Não, é muito complicado isso tudo, né, Ju? Eu vou abrir aqui os comentários para pergunta, ver se alguém que reclamaram que estava tapando seu rosto. Deixa eu ver aqui. Eduardo Vitor mandou oi pra gente. Mônica Benício está aqui conosco. Jonas Maria. Tem uma galera aqui bastante. Assim, gente, agora se vocês quiserem mandar perguntas pra gente, né? E Ju, você pode falar pra gente, não sei se você também já tá por dentro disso, acredito que sim. O que seria a pós-verdade, que tem muito esse debate, né, de fake news e pós-verdade, que eu tava vendo. Porque, gente, eu estudei hoje pra entrevistar a Ju, tá? Uma pessoa importante. Pós-verdade, eu vou ficar te devendo o conceito, porque eu já li sobre pós-verdade, mas eu não estou por dentro, né? Que, na verdade, a pós-verdade, ela foi a palavra do ano de 2016 ou 2017. Né? Que a gente está vivendo em situações tão surreais que já ultrapassam a verdade, né? A pós-verdade. E aí faz sentido que as pessoas acreditem nas fake news, porque, caramba, não faz o menor sentido você acreditar nisso, mas a pessoa está acreditando numa montagem da Manuela Dávila com uma tatuagem escrito Jesus a travesti. E mal feita no Photoshop, né? Só pós-verdade poderia explicar uma coisa dessa. A Printando News perguntou pra gente como entender se um site é confiável. Hoje em dia há muitos blogs jornalísticos, mas como identificar se o autor é um jornalista correto? Bom, cruzando informações, né? Vendo quais são as bases de fontes que essa pessoa usa, né? E é mais ou menos o mesmo trabalho que deve ser feito quando você recebe qualquer tipo de material, né? Cruzar as informações no Google e ver se
aquilo de fato é verídico. E tem Lembrei também agora do Marcelinho lendo contos eróticos. Parece verídico. Parece verídico. Que isso, gente? Isso não é normal, não. Lendo pessoal. Podia ter um vídeo do Marcelinho lendo fake news agora. Não, uma coisa que eu acho foda é o Marcelinho vendo o discurso do Bolsonaro e reagindo. Ele fez um react. Foi muito bom, assim. E falando em fake news, hoje tá rolando a votação, né, do projeto de lei. Foi adiado. Ia rolar hoje, mas como não teve uma apresentação do projeto clara, acabou ficando para semana que vem, né? Mas eu acho que assim, o importante da gente falar nesse momento é essa investigação desse inquérito que está rolando. Sim. Que foi a Sarah Winter, né? Assim, tem várias consequências disso, né? Tem um grupo 300 lá, que é liderado pela Sarah Inverno. Quem não lembra, né? A ex-feminista radical, e ex-candidata. Hoje em dia, nazista. Nazista. Né? E vai. Ela é uma das investigadas, o Alan Terça Livre, né, que é o editor do blog Terça Livre, né? Ele dentro do inquérito é tido como o responsável por ser um dos coordenadores do gabinete do ódio. Uhum. Né? E também atinge aí os empresários que financiam esse esquema, que aí entra o velho da van e o dono da Smart Fit, que veio gerando aí uma série de cancelamentos. A galera veio cancelando tudo na semana passada. Mentira, porque eles não estão conseguindo cancelar. Existe uma campanha de cancelamento para a Smart Fit, mas a galera não consegue cancelar porque só presencialmente está fechado, né? Mas eu acho que a gente tem que... acho que a gente tem que olhar... O cancelamento vem. O cancelamento vem, mas ele ainda vai demorar um pouquinho para chegar, né? A gente precisa olhar com um certo cuidado, né? Porque essas pessoas estão diretamente ligadas ao presidente, né? Elas colocaram o presidente lá e eles estão criando um discurso a favor desse governo, né? Inclusive em relação à pandemia, né? Em relação ao uso da cloroquina, em relação a é só uma gripezinha. Tudo parte desse núcleo, né? Esse núcleo que atuou ativamente nas eleições de 2018 e que está atuando, continua atuando, né? Qualquer coisa que aconteça no governo, sobe um monte de hashtag no Twitter. É essa galera trabalhando, é essa galera atuando. Então a gente precisa ficar de olho no que está acontecendo, né? A gente teve no sábado aquele protesto horroroso puxado pela Sarah, né? Sim. Que ali também houve um trabalho, né, de comunicação em cima daquilo, porque você olha aquela foto com aquelas pessoas com tochas, parece que é uma multidão de gente com tocha falando que vai queimar o STF, vai matar o Alexandre de Moraes, mas não tinham nem 30 pessoas. Isso porque é o movimento 300 Brasil, né? Só tem 30. Exato. Tinha menos de 30 pessoas, né? Isso me lembrou muito aquela questão de Charlottesville em 2017, né? Da galera usando tocha. Mas fala, amiga. Então, eles se inspiraram total, Ku Klux Klan, enfim. Mas, né, rolou... Eles aumentaram um pouco a história e aí o que sai? Né? Tinham menos de 30 pessoas. Aí o que sai? Que milhares de pessoas estavam protestando contra o STF, porque o que eles dizem é que o STF, com esse inquérito, está indo contra a liberdade de expressão. Mas espalhar mentira é crime, não é liberdade de expressão, né? Inclusive temos um deputado estadual eleito do PSL, o Douglas, que também está sendo investigado nessa questão de fake news, né? Vamos aqui para as perguntas. A Printando News falou: acho que o Intercept deveria contratar o Marcelinho. Vou dar essa ideia de fazer o Marcelinho no investigativo.
A Thaís Semidio Santos falou: nem sempre a verdade revelada basta para desmentir a fake news que já foi amplamente difundida como verdade, que é o que a gente estava falando do seu tio e da vizinha amiga do meu avô. É complicado. A Paloma tá aqui, um beijo para você. Ela Beijo, falou: o que vocês amiga. acham do Anonymous estar divulgando todas essas informações? O Anonymous ter voltado me traz um pouco 2013, só que de uma coisa distópica, porque a gente tá muito mais fodida do que 2013, né? Eu não tive tempo de acompanhar esses vazamentos aí do Anonymous, então assim, não tenho como dar uma opinião fechada sobre isso, mas eu acho que tá bem cara de 2013 mesmo, que de certa forma me deixa um pouco preocupada. Enfim, 2013 levou a gente para o que a gente está hoje, né? Mas isso é para uma outra live. Isso é uma outra discussão. É outro momento. O Audrey A. Lucas. O meme faz parte da fake news? Meme pode ser considerado fake news? O meme não é uma fake news, mas ele pode ser usado como uma fake news. Porque o que é meme? É interessante a pergunta sobre meme, porque meme foi o meu projeto de pesquisa quando eu fiz uma especialização em comunicação e imagem. Então, eu entendo um pouquinho de meme. Né? E o meme é tudo que se repete, né? Então, assim, ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Pode ser usado para divertir a gente, ou pode ser usado com interesses políticos. A gente pode dizer que a mamadeira de piroca é um meme. Uhum. Virou um meme. Inclusive, quando teve essa questão da mamadeira de piroca, na minha família eu desmenti assim. Eu falei, gente, se realmente existisse mamadeira de piroca, ia estar vendendo na Uruguaiana. Para quem não sabe, aqui no Rio de Janeiro, Uruguaiana é um centro comercial que tem de tudo, assim, né? Ia estar na Uruguaiana, ia ter em Madureira. Eu nunca vi uma mamadeira de piroca em Madureira. Só foi surgir no carnaval do ano seguinte, né? Depois, por causa deles, né? Mesma coisa que Kit Gay. E, sabe, tipo, eram umas coisas absurdas, né? Perguntaram aqui também a Thaís Semiodio Santos, não sei se eu falei o nome dela certo. Vocês acham que essas investigações serão levadas a sério pelos órgãos competentes? Isso aí é... Se quiser, a gente pode pular. Acho que a gente pode pular, porque prefiro não opinar. Mas a questão do perigo das fake news, assim, além do... que eu lembrei de um caso agora, além da questão do uso político e de como ela está sendo usada pelo governo, né? Existe um outro perigo das fake news, que é criar histórias que são inverdades e que acabam tirando vidas de pessoas, como foi o caso daquela senhora que foi linchada no Guarujá. Sim, acusada de ser bruxa, né? Acusada de ser bruxa, de fazer ritual com criança e tal. E era mentira, né? Enfim, ela foi vítima de uma fake news que não sabemos se foi inventada por alguém, a gente não sabe, sei lá, tinha alguma pessoa querendo prejudicar ela, mas essa história foi inventada e ela acabou sendo linchada e perdeu a vida. E a gente tem outros casos, né? Como foi recentemente que divulgaram a foto de um motorista de Uber dizendo que ele tinha cometido algum crime. Agora eu não vou lembrar qual seria o desfecho, qual foi, né, o enredo, mas o cara era inocente, estavam divulgando a imagem dele, né? Outra forma de uso das fake news também, a gente vê muito quando tem algum tipo de assassinato que foi causado por PMs, né? Foi causado pela polícia. Imediatamente a foto da pessoa que foi morta aparece com uma arma na mão, aparece... E assim, eu lembro de um caso que foi no ano passado, que foi de uma criança que era aqui da Chatuba de Mesquita, e ele tinha saído para comprar lanche e foi atingido pela polícia. No mesmo dia começou a circular fotos de um menino com uma arma na mão, falando que era ele que a polícia atirou porque foi um confronto. Só que o menino da foto não tinha nada a ver com o garoto que foi assassinado. Né? E aí esses discursos se tornam verdades. Assim, tem vários... As fake news podem ser usadas de várias formas cruéis. Essa é a praga do século
E Quer dizer, lembrando sempre foi que uma praga, né? Mas agora a gente tem internet para propagar, porque a internet é pior que as ruas. sim, sempre. A fake news sempre existiu, né? Tipo, desde que o mundo é mundo, né? Uhum, É, teve isso, você me falou essa questão desse menino, me lembrou também quando a Marielle Franco foi assassinada, que sim. imediatamente começaram a espalhar notícias que ela era casada com um bandido, a ponto de o pessoal e a família dela terem que fazer um site para falar que não era nada daquilo era verdade, né? E até hoje algumas pessoas acreditam nisso, né? Que ela E era aí, associada a essas coisas. e aí essas questões levam a gente para o título da live, né? Que é uma guerra de narrativas. Por que que é interessante criar esse tipo de montagem quando acontece um assassinato, quando um jovem é baleado em comunidade? Para que exista uma defesa desse Estado que mata pessoas na favela. Então, cria-se essas montagens e faz com que essas imagens circulem para criar, para não é criar esse discurso, mas para endossar esse discurso. Para que as pessoas que vejam falam, ah, bandido bom é bandido morto, tinha que matar mesmo. E né, isso ocorre para que esse discurso seja válido, né? E acho que tudo né, que vem da política também tem esse mesmo resquício. Além de prejudicar diretamente, né, tem Aham. também essa criação desse discurso, né? Como que no meio do... Lembrei agora de um caso recente. No meio da pandemia, no meio de tudo que está acontecendo, Bolsonaro solta que a OMS incentiva que crianças se masturbem. Oi? Gente, essas pessoas, eu acho que pra galera daqui a um século, do futuro, se você tá vendo esse vídeo no século 22, por favor, faça um estudo psicanalítico dessa família, porque é totalmente Chernobyl essa gente, que eles falam umas coisas assim, né, que eu fico abismada. A Nunes Camila falou que viu uma galera divulgando uma forma de cancelar a Smart Fit via Procon. Eu não vi, mas aí se alguém quiser procurar, eu acho que é válido, né? Eita Viado perguntou: podem falar um pouco sobre sair da bolha e tentar atingir o máximo de pessoas possíveis, mesmo que de lados opostos, com informações verdadeiras versus a velocidade que as fake news se propagam? Isso daria uma tese, né, na verdade. Isso é uma meta de vida. Furar a bolha e espalhar informação de qualidade para as pessoas é um objetivo assim que a ser alcançado que é bem difícil, né? Mas eu acho que é um trabalho de formiguinha, né? Acho que todo trabalho contra a fake news é trabalho de formiguinha, porque a velocidade que as coisas se espalham na internet é muito grande. E aí, uma vez que se espalha, para a gente contrapor esse discurso, a gente vai ter que fazer com que a outra narrativa se quebre, né? Então, para chegar nessas outras pessoas com informação. Primeiro a gente precisa simplificar a informação, acho que é isso. Sim. Né? Primeiro é simplificar a informação e fazer com que a informação chegue da forma que essas pessoas consomem. O que a gente fez lá no Intercept? Né? Baseado com o que aconteceu na eleição 2018. Né? Desde que eu estou no Intercept desde 2016, né? Quando o site chegou no Brasil. E desde essa época, a gente já batia na tecla. A gente precisa explorar o WhatsApp, porque o WhatsApp é um meio de divulgar a informação. Né? Em 2018, na época das eleições, a gente conseguiu, finalmente, né, implantar um fluxo que permitisse que a gente publicasse boletins no WhatsApp, e a gente segue publicando até hoje. Então, qual é a ideia da gente publicar essas notícias no WhatsApp? É criar... Primeiro que a gente não manda só o link, a gente manda um resuminho mais o link. E nesse resuminho estão os pontos principais da matéria, porque a gente considera que nem todo mundo vai abrir. Né? Sim. E aí a gente dispara e as pessoas vão compartilhando, é uma coisa que foge do controle, a gente não tem nem como ter métrica disso, porque a coisa vai se espalhando, né? Mas a gente eu percebi, estando em vários grupos que eu participo, né? Eu estava num grupo de mulheres da Baixada Fluminense, uma senhorinha de uma pastoral, de uma igreja, que enviou uma matéria do Intercept ali. Aquela senhora, ela não entra no site, ela não tem Twitter, ela provavelmente tem só o Facebook, se tiver. E ela recebeu no WhatsApp, porque a galera mais velha também usa o WhatsApp.
Então, a gente explorar, acho que uma forma de furar essa bolha é explorar novas formas de entrega de conteúdo e facilitar a forma que esse conteúdo pode ser entregue, né? Tanto na linguagem, não adianta falar difícil, porque falar difícil Sim. não é falar bem é se comunicar com todo mundo, né? Então, simplificar o conteúdo, tentar pensar em novas formas de entrega desse conteúdo e entregar informação de qualidade. Acho que essas três coisas, num trabalho de formiguinha, podem fazer com que a gente fure a bolha e consiga quebrar essa guerra de narrativas, né? Quer dizer, quebrar não, né? Porque ela sempre vai existir, mas dar um passo à frente, né? Que é esse pensamento, né? Eu consegui aí colocar institucionalizando essa ideia desse WhatsApp. Né? Uma ferramenta que a gente precisa explorar, né? Porque é ela que é explorada pelo gabinete do ódio e pela galera que espalha fake news. A Laura Astrolábio tá falando aqui. Minha mãe tem 78 anos e só acessa o WhatsApp e o YouTube. E a Brenda Rodrigues já falou que no perfil no Twitter da Barreta Marcela tem falando como cancelar Smart Fit. Então, quem quiser cancelar Smart Fit, pode ir lá, à vontade. E a Nunes Camila falou, eu acho que fake news é tipo a evolução da fofoca. E o brasileiro gosta de uma fofoca. Vide aí a história de Anira com Léo Dias, que bombou no Twitter durante muito tempo, assim. A gente falou, né, no início, né, que fake news é tipo fofoca, né, uma evolução da fofoca. Uma evolução dos programas de fofoca. E pra gente terminar, amiga, que a gente tá se encaminhando pro final, né, essa questão que você falou do WhatsApp, eu acho que também o WhatsApp é mais popular pela facilidade das pessoas mexerem nele, né, por as pessoas mais velhas não quererem falar com qualquer pessoa na internet, porque a internet tem bandido, como minha avó dizia, né? E também por para as pessoas, o gabinete do ódio incitar para você não acreditar na mídia e você se informar pelo seu amigo do WhatsApp, tipo grupo de igreja do WhatsApp, grupo de motoristas de aplicativo, e tu via na época de 2018 que a família Bolsonaro usava o WhatsApp direto. Apareciam vários vídeos do Bolsonaro. Tem na internet, se alguém quiser procurar, falando no WhatsApp, mandando por ali. Né? Então, acho que a gente tem que começar também a se apropriar desse debate. Né? Porque se a gente deixar o WhatsApp para lá, vai ser a mesma coisa que a gente também renegar as ruas, né? Não voltar às ruas e fazer aquele trabalho de formiguinha, de entregar panfleto na Central do Brasil. Eu acho que, assim, uma comparação meio aleatória, assim, mas que eu acho que dialoga um pouco. Eu acho que olhar tanto para fazer esse trabalho de formiguinha na Central do Brasil, quanto se apropriar do WhatsApp como um local para disseminar conteúdo, é uma forma de trabalhar para furar essa bolha, que ela não vai ser furada de uma hora para outra, é aos poucos, né? E eu acho que é isso, assim, que a gente pode fazer contra a fake news, né? Tem muita coisa para falar, tem muita coisa para falar de fake news. Quando a gente estava para começar, que eu falei, caraca, eu não fui parar aqui para ler. E é tanta coisa, eu não sei nem por onde começar. Só, eu tava lendo aqui que só nesses 3 meses de pandemia tiveram 21 tentativas de criminalizar a fake news. Só nesses 3 meses. Durante as eleições de 2018, foram 18 projetos de tentativa de criminalização das fake news. Deixa eu até confirmar o número para eu não passar fake news. Eu anotei. Não, tá aqui. Né? E dentro desse processo, né, do inquérito das fake news que está rolando, tem os deputados do PSL também, né, que estão envolvidos, né? Foram tentativas de criminalização das fake news durante a pandemia em 21 estados.
Não, é isso, eles vão usando, né? E eu acho que a gente teria que fazer várias lives aqui para poder dar conta de tudo. Você virar uma jornalista âncora aqui nesse Instagram. É muita coisa para falar de fake news, são vários capítulos, várias nuances aí que dá pra gente explorar, mas o que a gente precisa ficar ligado é que sempre tem nessa guerra de narrativas, elas são criadas para beneficiar alguém. Sim. Seja a pessoa que divulgou a foto de uma mulher dizendo que ela era uma bruxa, essa pessoa de alguma forma se beneficiou, ou o presidente que está lá onde ele está, por conta de todo esse discurso que foi criado pelo gabinete do ódio, que é comandado pelo 02, que é o Carlos, né? 02, Seria então, comandado, não estou afirmando nada, que o inquérito está correndo. Seria comandado. E nessa live ninguém foi chamado de nazista, tá? Apesar de ser nazista, mas ninguém foi chamado de nazista aqui. Amiga, nosso tempo está acabando. Eu queria te agradecer demais por ter vindo aqui, disponibilizado seu tempo, seu conhecimento com a gente. Adorei a live. Sigam a Jolie Gonçalves, a arroba dela tá marcado aqui nos comentários. É conteúdo de qualidade, informação de qualidade, tanto aqui quanto lá no Intercept Brasil, que são jornalistas sérios, comprometidos com a verdade, né? E eu vou complementar o convite. Primeiro, me sigam. Tô aí, sigam a Jolie. Dando a minha carreira de blogueira, né? Para um dia chegar aos 10K, que nem a Ana, e falar, arrasta pra cima. Né? Pra cima. Mas também convidar vocês a entrarem, né, no WhatsApp do Intercept e seguirem esse boletim, que é um projeto que é quase pessoal meu dentro da empresa, né? Que eu sou aí fervorosa do uso do WhatsApp como para disseminar conteúdo, né? Eu sigo o Intercept no Telegram. Eu sigo vocês lá no Telegram, o canal de vocês. Então, esse canal é um canal não oficial, a gente não tem um canal no Telegram. E caraca, eu saio, então depois eu falo com você. Fake. Bem que eu estranhei, tava falando de uma madeira de piroca com cloroquina pra curar Covid. Eu falei, gente, isso não é Intercept. Depois me conta isso aí. Amigo, um beijão, muito obrigada demais. Assim, adorei a live, tava precisando rir. Agradeço também a todo mundo que ficou aqui com a gente até o final. Eu sei que tá rolando a live da Anitta. É difícil concorrer com a live da Anitta, né? Mas a gente tá aqui. Show das Poderosas, tanto aqui quanto lá. Mas é isso, gente. A live vai ficar salva no meu Instagram, no meu IGTV. Depois eu vou passar pra Ju. Se ela quiser também postar, pode ficar à vontade. É isso. Uma boa noite a todos. Beijão, amiga. Muito obrigada. Beijo. Arrasa aí. É nóis. Sem fake news. Tchau, século 22. Tchau.